Os gregos da antiguidade clássica eram um povo de cantores e de tocadores da lira. Para eles, a música era tão importante que um dos seus mais famosos heróis nem guerreiro era, mas um cantor que enternecia homens, bestas, árvores e até pedras. Orfeu, desde então, tem sido considerado um patrono de poetas e músicos. Assim começa o texto que nós vamos comentar hoje aqui, que eu vou comentar com vocês, publicado pelo Instituto, certo? Sobre a música que nos torna saudáveis e, em contrapartida, a música que nos torna doentes, né? Vamos discutir essa questão. A música nos torna saudáveis ou doentes. É verdade esse bilhete? É verdade isso aí? Será que é uma figura de linguagem? Será que é algo literal? Será que não é nada disso? Então vamos discutir isso hoje, certo? A questão da música, que é tão importante como um fator, inclusive, político. Quem diz isso não sou eu, mas Platão, certo? Eu sou o professor Mário, tá? E vamos continuar aqui o nosso texto, tá? Primeiro parágrafo aqui, meramente foi dito que os gregos eram um povo de cantores. E todos os povos, claro, todos os povos são cantores. Não há civilização, não há tribo que não tenha os seus cantos, nem que sejam os seus batuques, certo? Mas acompanhados de cantos, nem que não possuam instrumentos musicais mais refinados do que um tambor, do que algo que produz uma batucada. Mas a voz humana ainda é, né, até segundo alguns, o mais perfeito instrumento, né, musical, né, que produz notas mesmo, né, notas, melodias e até harmonia, certo? Mas o povo grego se notabiliza muito nessa questão, né? Por mais que nós, né, o povo grego antigo, da antiguidade clássica, por mais que não nos tenha ficado, né, uma coletânea de canções daquela época, né? Ficou muito pouco, se é que ficou, certo? Tem uma música, parece, né? Mas, claro, não ficou, né? Se fala tanto dos modos gregos de música, certo? Né? O modo dórico, o modo mixoliano, o modo frígio, certo? Nós não sabemos exatamente como era isso, se é uma afinação, um modo de produzir a escala musical, nós não sabemos muito bem, tá? Mas existem reconstituições, sim, que são mais ou menos inventadas, mas existem, né? São interessantes, são coisas de interesse, tá? Mas, então, um povo de músicos, né, dentre outras coisas, e eles tinham o seu herói particular, o seu herói que era músico, Orfeu, que tem toda uma mitologia que o rodeia, né? Vocês devem conhecer Orfeu, certo? O cantor que enternecia, como eu disse aqui, homens, animais, árvores e até pedras com a sua música, certo? Fazia tudo, toda a natureza se mover, da inanimada até a mais animada, mais cheia de vida. Também existe, então, a mitologia ou o mito do casamento de Orfeu com Eurídice, certo? Logo em seguida, a morte trágica de Eurídice, tá? E aí o outro mito, ou outra parte do mito em que Orfeu desce aos infernos, ao Hades, mais propriamente, né? E internece, então, até o Hades, até as regiões ínferas, com a sua música, consegue, então, a liberação de Eurídice, né? Uma espécie de liberação mesmo, né? Uma espécie de salvo-conduto para que ela volte para a superfície, volte à vida, né? E aí havia aquela condição de que Orfeu não olhasse para trás até o momento em que eles finalmente emergissem das profundezas da terra, mas no último instante, né? Como que perdendo a concentração, dissipando-se no seu
desejo, no seu afã, na sua vontade, ao invés de manter, né, manter a sua integridade, a sua vontade firme sob rédeas, ele sucumbe, olha para trás no último instante, está faltando poucos passos para chegar à porta de saída e a Eurídice é tragada de volta. Né? Muito conhecido mito, o próprio Ovídio trata dele na Metamorfose, o tratamento mais famoso. Existe uma tradução do Bocage, muito boa. E depois há outros mitos posteriores em que, próximos até do mito de Osíris, o mito egípcio, certo? O Orfeu é despedaçado e tal, pelas Mênades, pelas seguidoras de Dionísio e tal, aí alguém vai buscar, né, e tentar recompor. Há mitos ainda mais desconhecidos, né? Mas continua aqui. A música para os antigos tinha um poder, o poder de conduzir as almas até a virtude, ao bom caminho, ou pelo bom caminho, poderia dizer também, mas também o poder oposto, de desencaminhar e extraviar vidas inteiras, tá? E é bem por aí, tá? O poder da música não era só certo? Não era só uma questão de deleite, de se agradar, de agradar os sentidos, o sentido da audição ouvindo a música, mas havia algo de didático, algo de educação, tá? Isso quem nos fala também é Platão, tá? Na República principalmente, mas também nas leis. E ele disse assim, é o tipo de educação, inclusive, que deve começar desde a mais tenra idade, deve estar junto com as crianças desde muito cedo e elas devem ouvir as músicas certas, né, para já se educarem nessa forma de virtude própria da alma, que é a harmonia. Então, muito importante, era algo que dizia respeito à virtude. Será que é assim mesmo? Né? Que indícios nós temos, né, de que poderia ser assim? Vamos continuar aqui mais um pouco. Assim, Platão ensinava que a música é o fator mais decisivo na formação moral das crianças e do povo em geral. Diga-me que música você ouve e lhe direi quem virá a ser. Poderia ser uma frase platônica. A mitologia explicava esse poder da música, em primeiro lugar atribuindo o patronato dela a Apolo, deus da ordem e da luz. Então, para os gregos, Apolo era um deus solar, né? Não era o sol em si, não era uma representação do sol enquanto astro celeste, mas estava ligado ao sol, né? Às vezes era dito o condutor da carruagem do sol. O sol mesmo era Hélio, né? E nós temos palavras como heliocentrismo, e ele tinha um patronato da ordem, da luz, né? Da luz enquanto luz da razão também, né? Então a ordem é algo que, né? A ordem diz respeito a algo que é iluminado, que está iluminado. Para ordenar algo nós precisamos ver, nós precisamos de luz. Não podemos ajeitar um quarto bagunçado no escuro. Né? Tentem fazer isso. Se vocês duvidam, né? Vai ser muito difícil. Principalmente se nós não conhecemos. Então nós precisamos de luz. Então a luz nos ajuda a ordenar as coisas, né? Então é um Deus desse lado solar, desse lado racional, da alma humana também. Certo? Continua. Porém, num episódio famoso, o Deus solar é desafiado para um duelo musical por um sátiro chamado Márcias, seguidor de Dionísio, deus da embriaguez. Dionísio, por outro lado, é um deus da embriaguez. Ele não é um deus das trevas, assim, não é associado às trevas como opositora, como oposição à luz de Apolo, mas ele era, sim, vez ou outra, oposto a Apolo,
digamos assim, não que eles se enfrentassem na mitologia, não há um conflito assim entre Apolo e Dionísio, mas esse conflito entre Apolo e Márcias, tá? O sátiro, aqueles seres meio cavalo, meio homem, certo? Sátiros, certo? Então, existe uma certa oposição, tá? Que não é uma oposição ferrenha, porque o que opõe Dionísio a Apolo é a questão da embriaguez, ou seja, enquanto cessação desse estado de vigília consciente no homem. Né? A embriaguez nós não estamos dormindo, mas baixa a nossa guarda, né? Baixa a nossa vigilância racional sobre as nossas próprias ações, nós nos tornamos nos sentimos mais liberados, mais livres para fazer as coisas. Né? Por isso que também um dos epítetos de Dionísio era o libertador, mas nesse sentido, né? Baixar a guarda da vigilância racional. Né? Então existe essa questão. Né? Márcias acaba derrotado e punido. O que acontece é que o Márcias desafia o Apolo para um duelo de música. Tá? E por isso é importante aqui. Né? E o Márcias toca o aulo, uma flauta, né? E o Apolo a lira, que é com a mão. Um é com a mão, o outro é com a boca. Então não eram tão bem vistos assim, os instrumentos vocais, porque, segundo se diz até na própria mitologia, Atena, né, era ridicularizada por tocar a flauta porque ela ficava com as bochechas vermelhas. Isso era indigno de uma deusa. Tá? Então não era tão bem visto. Aqui nós já temos até no próprio instrumento essa coisa do algo mais baixo, um pouco mais baixo e indigno, né? Em Márcias e no próprio instrumento, e Apolo com a lira, né? As mãos como algo mais, né? Algo mais habilidoso assim, para a música. Tá? Márcio acaba derrotado, é punido, ele é torturado, inclusive, certo? Né? E é expulso e sofre muito. Tá? O que isso tem a nos ensinar? A música, sim, é usada originalmente para educar, ordenando e conduzindo os sentimentos aos termos devidos. Isso é o seu aspecto apolíneo. Porém, por via inversa, ela pode ser usada para embriagar os sentimentos e fazer o homem perder o controle sobre si. Bom, aqui no Brasil eu acho que não faltam exemplos disso. Né? Nós temos aqui, sim, né, não sei se dá para dizer que é o nosso tipo especial de música, uma música dionisíaca, mas ela é muito forte aqui, sim, né? E então, qual é o tipo de música dionisíaca? Aquele que nos faz perder o controle sobre nós mesmos, nos faz rebolar, requebrar, dançar que nem pessoas translocadas, né? Talvez nós estejamos tão acostumados com isso, com essa coisa de rebolar, de soltar soltar o esqueleto ao dançar, que nós nem notamos que isso é um jeito de dançar, mas não o jeito, o único jeito. Né? Então existem danças em par, existem danças mais ritmadas, existem danças mais complexas do que simplesmente balançar um esqueleto. Né? Então esse é um tipo dionisíaco de música. Então, esse é o tipo de dionisíaco que o texto está citando aqui. Tá? E uma música mais apolínea. Bom, claro, nós podemos pensar numa valsa, né? Música e dança, né? E depois há outros vários tipos, né? Em que nós vemos uma coreografia que não é só mais complexa, como mais harmônica. Nós notamos que a própria coreografia busca harmonia e não simplesmente um movimento complexo, né? Como hoje em dia nós vemos esses artistas pop americanos que dançam e fazem, né, vários movimentos bastante difíceis, né, e com certa complexidade ou muita complexidade, mas eles não estão buscando expressar uma harmonia, né? Eles estão buscando expressar um movimento que seja repetitivo,
belo e ordenado e que nos passe um sentimento de controle, paz, tranquilidade, calma. Não, pelo contrário, né? É um movimento complexo, mas que passa uma turbulência, né? Nos representa uma turbulência interior, uma expressão de uma simples turbulência. Tá? Não, olha a minha energia, sintam a minha energia aqui. Tá? Então, isso não é apolíneo. Expressar a própria energia, expressar o próprio sentimento puro, visceral, não é apolíneo nesse sentido. Faça o experimento de ouvir os seguintes tipos de música. Bom, aqui nós vamos sugerir alguns tipos de música para experimentar. Isso é para as pessoas que não conhecem esses tipos de música. Que é preciso que nós conheçamos um espectro. Então, para entender música, não basta conhecer só a música dionisíaca, desenfreada, né? Mas também não basta só conhecer o mais apolíneo possível. Bom, nós não estamos conhecendo, nós podemos conhecer o melhor tipo, talvez. Nós não conhecemos a música em si, porque para conhecer a música nós temos que conhecer o espectro, pelo menos ter um certo contato. Há tipos de música dionisíaca que convém não ter muito contato, não. Não é muito conveniente, mesmo para o pesquisador, para o cara que está tentando só lançar um olhar racional e investigativo, distanciado. Mesmo assim, aquilo ali tem um poder que pode, de perversão, inclusive, muito grande, tá? Então, mesmo o cara que só quer olhar friamente para a coisa pode acabar, entre aspas, encantado, acabar, na verdade, atingido pelo descontrole da coisa. Então, as músicas recomendadas. Cantochão, canto gregoriano, é um canto que não é polifônico, ou seja, não tem duas linhas melódicas se sobrepondo e se harmonizando ali, mas todos cantam mais ou menos em uníssono. Se há mais de um cantor, e sim, geralmente são corais. Música polifônica, concertos e orquestras, onde é mais de um instrumento, ou e se é só canto a capela, então várias linhas melódicas cantadas por pessoas diferentes, mulheres, homens, tipos de vozes diferentes, barítono, junto com um tenor, junto com um baixo, tá? E cada um cantando na sua tessitura ali, musical. Vamos lá. Música popular, canções populares de diversos povos, Então, músicas populares italianas, francesas, o fado, pode ser fado português, Nós temos aqui o choro, aqui no Brasil, antigamente era uma coisa mais, mas era uma música popular, e não é como é hoje, É uma coisa melhorzinha assim, e música popular, mas com um certo grau de complexidade, muito interessante, e belo, inclusive. E a atual música industrial, produzida para as tribos modernas. Porque, bom, isso aí todo mundo já ouve, é impossível fugir de todos esses estilos aí, o funk, sertanejo universitário, o sertanejo mais tradicional, o meloso, aquele dos anos 90, 80, o sertanejo raiz, certo? Samba, todas essas coisas, Sim, e aí nós pensamos em músicas de outros países, como rock, a música pop, chamada pop, americana. E tudo isso é feito para tribos, E aí nós vemos também, a música pode ser muito bem usada para dividir e conquistar, porque o que caracteriza tribos modernas, muitas vezes é a música que eles escutam, Então tem os roqueiros, a tribo dos roqueiros, o que os separa dos outros? É que eles só escutam rock e pensam que, não, a música de verdade é o rock. Daí dentro do rock vai ter, não, mas música de verdade é os Beatles, outra música de verdade é o Iron Maiden, e outra música de verdade é o Dimmu Borgir, é o, sei lá, Pantera, é o Death, tá? E aí, dentro da própria
tribos se criam subtribos e eles ficam brigando, né? E aí nós temos o mais divertido e gostoso dos, né, dividir para conquistar, né? Então todo mundo vai se dividindo com base na música. E aí você já tem um grande sinal do poder, né? O poder que eu venho falando desde o começo. Né? Se existe uma indústria, eu não estou falando aqui, não quero incutir a ideia de uma teoria da conspiração em que existe um grupo de 10 ou 12, né, homens maquiavélicos que mandam fazer esse tipo de música, então vamos dividir aqui, criar um novo gênero ali. Não é isso, tá? Mas, sim, essa música industrial moderna, ressalvando aqui, mas eu gosto de tal banda, mas eu gosto daquela outra, né? Mas o Raça Negra é muito legal e tal. Tudo bem, ressalvando aí quem gosta de uma ou outra, né? Quem tem as suas preferências. O problema é que elas realmente formam essas tribos, né? E essas tribos viram pequenos mundinhos que ficam, pequenas sociedades que ficam debatendo, brigando, às vezes até indo às vezes de fato com outras, né? E aí, né, tem gente que pode se beneficiar muito bem disso, né? Vamos lá. Tente enquadrar cada uma no esquema apolíneo e dionisíaco e verá que até a música popular há diversas gradações de apolíneo e dionisíaco. Então é um espectro também. Então tem o cantochão é apolíneo, né? Aí a música polifônica já é dionisíaco, porque já, né, várias linhas melódicas, começa a confundir a minha cabeça, é muito complexo e isso aí já está deturpando, né, o movimento. Não. Há gradações de apolíneo e dionisíaco, mais apolíneo, menos apolíneo, mais dionisíaco, menos dionisíaco, tá? E também aqui não vamos ficar fazendo também não vamos fazer uma escala aqui, né? Vamos entender que é gradações. Mas sempre com predominância do apolíneo, na música popular, até a música popular. Já em nossos tempos, mergulhamos de cabeça no dionisíaco de maneira quase irreversível. Então, basta ver o tipo de comportamento que o funk inspira. Né? Nem aí se a pessoa gosta, não, mas eu me divirto, às vezes ouvindo porque eu acho engraçado e tal. Não me interessa. A questão é qual é, né, na média, o tipo de comportamento que induz. Né? E muitas vezes é a dissolução psíquica total. Né? Dissolução psíquica e moral total. Né? A música cura certos distúrbios mentais, desanuvia os pensamentos, corrige o rumo dos sentimentos, mas produz os efeitos simetricamente contrários a esse. Também. Para discernir, basta ver se ela move a alma de maneira suave, mas vigorosa, ou o corpo de maneira violenta, induzindo a rebolados, requebros e bateções de cabeça alucinadas. Acho que eu me faço entender, né? Já parou para notar que tipo de música o move? Talvez seja uma boa hora. Assim termina o texto. Então, é isso, né? Eu não estou condenando aqui quem escuta hard rock, heavy metal, né? Thrash metal, death metal. Quem escuta sertanejo universitário, tá? Embora eu acho que seja o pior tipo de música que existe, tá? Pior que funk, pelo menos em diversos aspectos, tá? Mas a questão é o seguinte: que tipo de música te move no dia a dia, né? Que música está sempre ecoando dentro de ti e conduzindo os teus sentimentos? Não, mas eu gosto de rock britânico do fim dos anos 80, tipo The Cure, The Smiths, não sei o quê. Tá, mas isso aí não tá te deprimindo, assim? Não tá te deixando deprimido o tempo todo? Tenho certeza que tu acorda de manhã, tu tá mais ou menos legal, mas de repente vem uma música do The Smiths e tu fica deprimido. E tu nem notou que foi a lembrança da música e a música reverberando dentro de ti que produziu aquilo. Ou tu tá ali tranquilo, numa boa, de repente vem
uma loucura de death metal, heavy metal, e começa a guiar o teu sentimento para uma coisa turbulenta, e tu fica turbulento e tu não sabe por quê. De repente tu tá deprimido também, porque a alma não aguenta turbulência por muito tempo, né? Ela cai numa depressão, cai numa irritação, certo? Então tem que cuidar isso, né? Todo esse texto é para isso, porque a pessoa pode estar estudando, não, mas eu quero estudar aqui filosofia clássica, teologia, quero me converter e tal, mas a música interior dele, e é essa música que ecoa mesmo, bem materialmente, a música está ecoando na tua alma o tempo todo, é sempre uma música que te leva, né? Acaba estragando teu dia e tu nem vê. Tu fica ali deprimido, aí tu entra numa nostalgia nada a ver com o que tu está vivendo agora, né? Começa a te lembrar de coisas que aconteceram, ou sofrimentos, ou pequenas felicidades que tu querias ter, uma nostalgia, um negócio estranho. O que está produzindo isso é a música. Né? A música que tu costuma ouvir, ou que tu nunca mudou, né? Então é preciso corrigir isso, preciso escutar outros tipos de música, tá? Não estou dizendo, para de escutar Iron Maiden, para de escutar Metallica. Cara, não, adiciona outros tipos de música melhor. Talvez tu acabe parando, talvez não, né? Mas preciso escutar. Mas a música clássica me deixa com sono. Cara, o problema é que a tua vibração, para usar um termo mais moderno, tá lá no heavy metal. Então, a única coisa que a tua alma identifica e se identifica é o heavy metal. E aí vem uma coisa mais trabalhada, mais suave, mais intelectual até, e aquilo ainda, a tua alma ainda não entende. Precisa começar a ensinar a tua alma a ouvir aquilo, tá? Isso é uma coisa da alma, porque, sim, alguns pitagóricos definiam a alma como uma espécie de harmonia. Mas se é isso é uma figura de linguagem, mas se é uma espécie de harmonia, pode ser uma desarmonia também. E se for uma desarmonia, se a tua alma está uma desarmonia, é por causa da música que tu escuta, tá? Dentre outras coisas. Também pode ser falta de educação, educação insuficiente e tal. Sim, mas a música é primária nisso aí, né? No jeito que tu vai sentir as coisas, no jeito que tu vai poder te concentrar interiormente, poder seguir um fio de argumento, né? Se a tua alma é muito turbulenta por causa da música interior, não vai ter concentração, não vai conseguir acompanhar um argumento muito longo, não vai conseguir ler um poema longo, cheio de imagens, né? Difíceis de imaginar, distantes no tempo e no espaço de ti, que tu precisa fazer um esforço. Tá? Se a tua música interior não ajuda, não vai conseguir. Talvez o problema esteja aí, uma coisa que tu nunca tinha pensado, mas que é real. Certo? Então esse é um problema, né? É um problema que nós temos que pensar muito, e é fato, tá? Nós temos que ouvir boa música, né? Às vezes não gosto dessa expressão, mas é a mais simples que nós temos agora, né? Escutar música, todo tipo de música boa, né? E aí nós temos aqui o canto-chão, que é principalmente para quem está na missa, né? Dificilmente vai escutar isso no dia a dia, mas daqui a pouco pode ser em casa, sozinho. Música, né, a chamada música clássica, polifônica, que seja, como queira. E a música popular de diversos países, que sempre tem coisa muito boa. Nessa música tradicional, nós temos músicas desde o medievo aí, que nós podemos escutar algumas reconstituições, algumas permaneceram, até, né, tempos recentes. Tudo isso tem que ser parte do nosso repertório interior, certo? Essa é a mensagem, tá? Gostou? Curte e compartilha aí. Nos vemos no próximo vídeo.